Em junho de 1920, ao longo das margens do rio Mattawa, em Ontário, no Canadá, Albert Cole estava andando de canoa com sua família quando de repente ouviu uma voz pedindo ajuda. Albert procurou em volta, mas não viu ninguém. Porém, decidido a ajudar, ele foi se movendo em direção ao som da voz, até que encontrou um homem loiro, preso em uma fenda na montanha às margens do rio. O homem estava apenas com uma das mãos livres e Albert tentou puxá-lo, mas sem sucesso. Ele então teve que usar alguns dos equipamentos que carregava na canoa para conseguir finalmente libertar o homem. Nesse momento, Albert notou algo estranho na aparência daquele homem. Além disso, ele vestiu uma roupa que cobria o corpo todo, de cor prateada, sem cinto e com um painel abaixo do peito. Mesmo assim, ele ignorou este fato e tratou de enfaixar a perna machucada do homem. Ele pegou um pouco de água do rio. Enquanto o homem se recuperava, Albert lhe fez perguntas sobre quem ele era e o que fazia ali. O estranho homem lhe disse que havia ido com seu avião até aquela localidade apenas para pescar. Segundo Albert, a história fazia sentido, já que ali próximo havia alguns equipamentos de pesca. Albert então demonstrou interesse em conhecer a aeronave, mas o homem inicialmente recusou. Porém, quando notou que não conseguiria se mover até sua nave sozinho, concordou que Albert o levasse até lá, com a promessa de que ele não contasse para ninguém o que veria. Com a concordância de Albert, ele ajudou o estranho homem a ir até uma clareira ali perto, onde havia uma nave em formato discoidal prateada, com cerca de 6 metros de diâmetro, apoiado em 3 hastes, sem hélices, motores, asas ou janelas. Albert então questionou o homem sobre como era possível conduzir aquela aeronave sem ter uma janela para olhar para a rua. O homem então respondeu que aquele era um avião experimental e muito secreto e que ele tinha permissão para usar às vezes. Depois disso, Albert levou o homem até a parte inferior do objeto, que estava a cerca de 1,5 m do chão, onde haviam 3 compartimentos. O homem apertou alguns botões e um dos compartimentos abriu e de lá saiu uma escada, onde Albert ajudou o homem a subir. Em seguida, Albert foi orientado a se afastar e o objeto começou a fazer um leve zumbido e ganhar altitude aos poucos. Em seguida, o som ficou mais intenso, como um assobio de alta frequência, e finalmente a nave ganhou altitude rapidamente. Uma vez bem alto no céu, o objeto ficou pairando por alguns segundos e depois disparou em alta velocidade até desaparecer de vista. Albert ficou em choque com o que viu, pois todos os aviões que ele já tinha visto ou ouvido falar não chegavam nem perto das capacidades de voo daquela máquina. Seja como for, aquela não seria a última vez que Albert veria o estranho homem, pois 6 meses depois ele recebeu uma nota que o convidava a ir até o McAlpine Hotel em Ottawa. Albert aceitou o convite e, chegando lá, se surpreendeu ao ver o mesmo homem que ele havia resgatado no rio. O homem se apresentou como Zeret e disse a Albert que ele estava sendo monitorado para garantir que cumprisse a promessa de não contar de fato a ninguém. Os dois homens conversaram por um longo tempo, mas muitas informações foram negadas por Zeret, dizendo que em novos encontros ele revelaria mais sobre ele e responderia mais perguntas. E assim foi feito, pois a partir daquela data os dois se reuniram várias vezes por vários anos. E nesses encontros foi revelado a Albert que Zeret era um extraterrestre de um planeta chamado Norca, que orbitaria a estrela Tau 7. A estrela Tau 7, para quem não sabe, está localizada a cerca de 12 anos-luz da Terra e é muito semelhante ao Sol. Atualmente, a ciência tem a informação de que há planetas orbitando essa estrela, sendo que um deles está na zona habitável. Porém, segundo os cientistas, nenhum dos planetas, nem mesmo o que está na zona habitável, é rochoso, como a Terra e Marte, pois a estrela Tau 7 é deficiente em metais, o que é um sinal que indica a provável ausência de planetas com esta característica. Seja como for, Zeret disse que há cerca de 14.000 anos terrestres atrás, o seu planeta natal deixou de suportar a vida e seu povo teve que começar a explorar outros locais habitáveis.
Eventualmente, eles encontraram o sistema solar e evacuaram seu planeta, com várias naves transportando milhares de indivíduos de sua civilização. Porém, a viagem não foi um sucesso completo, pois muitas naves acabaram tendo problemas no caminho e se perderam, juntamente com milhares de vidas. Os sobreviventes desembarcaram inicialmente em Marte e lá passaram milhares de anos. Durante esse período, a civilização Norca enviou missões para estudar Vênus e a Terra, deixando inclusive uma base de estudo em Vênus. Mas foi na Terra que eles encontraram o ambiente ideal para que pudessem prosperar, porém, já haviam os humanos aqui. Os Ret então passaram a viver entre os humanos aqui na Terra. Inclusive, segundo os Ret, não existiam humanos de olhos claros e cabelos loiros. Todos tinham cabelos escuros e olhos escuros. Foi só quando humanos e Norcans cruzaram que surgiram os humanos de cabelo e olhos claros. Com o desenvolvimento da civilização humana a partir de 1904, os Norcans passaram a se infiltrar nas comunidades científicas humanas a fim de avaliar e acompanhar nosso progresso, mas sem interferir. Enquanto isso, os Norcans sobreviventes ainda se mantêm em bases secretas em Marte e na Terra, longe dos olhos humanos. Zret também disse que tinha mais de 304 anos terrestres e que sua aparência jovial era apenas para que ele pudesse ser aceito nas comunidades humanas em que ele se infiltrava. Na década de 50, Albert contou à sua esposa sobre toda a sua experiência de décadas, mas ela não acreditou. Ainda assim, Albert escreveu livros contando tudo o que aprendeu com os Ret. Apesar disso, uma grande crítica que Albert recebeu de vários ufólogos é que, apesar do seu relato se iniciar na década de 20, período em que ninguém falava de alienígenas e naves discoidais, ele só revelou sua suposta experiência na década de 50, período em que os relatos alienígenas do tipo nórdico estavam em alta. Isso não significa necessariamente que Albert esteja mentindo, mas é algo que realmente chama a atenção, pois o padrão do relato é o mesmo de outros casos ufológicos do período, pois nesta época, antes do início das primeiras missões espaciais, ainda se tinha uma ideia de que Vênus e Marte pudessem ser habitadas. Foi somente nas missões espaciais das décadas de 60, 70 e 80 que se revelou que, infelizmente, Vênus é um local extremamente hostil a qualquer tipo de vida e não há nada lá. O mesmo vale para Marte, que até hoje ainda possui sondas e satélites que mandam imagens do planeta vermelho, mostrando que ele é completamente desértico e que se em algum desses dois planetas existe vida, sem dúvida, ela não é nem um pouco parecida com a civilização Norca. Mas e você? O que acha? Acredita no relato de Albert? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.